Olá, sejam bem-vindos a mais um Patria Highlights. Meu nome é Felipe Balestrin e hoje eu vou falar sobre a nossa visão do mercado de equities. Da última vez eu falei sobre o nosso fundo que a gente tinha acabado de reabrir, o Patria Long Bias. Dessa vez eu vou falar um pouquinho de mercado, mostrar qual que é a nossa visão daquilo que está acontecendo no contexto global e como isso influencia aqui o nosso dia a dia no mercado de ações brasileiro. Abril foi um mês muito agitado para a nossa classe de ativos. Ali no Liberation Day, dia 2 de abril, quando a administração do Trump anunciou uma série de tarifas alfandegárias, a gente viu quase com efeitos cascata da volatilidade global aumentar mundo afora. Só o S&P caiu 11%, com grande temor de que a principal economia do mundo entrasse em recessão. Adiciona-se a isso também uma desvalorização global do dólar mundo afora, com que fez que a principal moeda perdesse força e fizesse com que outros mercados, em contrapartida, performassem muito bem, que foi o caso do Brasil, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Voltando ainda para essa grande guerra tarifária, a gente vê as duas principais nações do mundo, Estados Unidos e China, não arredarem pé, fazendo com que a volatilidade aumentasse ainda mais ao longo do mês. É verdade, porém, que o S&P ele foi melhorando a sua performance e voltando a se recuperar, porque a gente viu uma série de outras nações que também tinham sido afetadas pelas tarifas do Trump entrarem em negociação, o que fez com que a volatilidade e o mercado se acalmasse como um todo. Ainda assim, quando a gente tem as duas grandes nações em briga, a gente vê um mercado ainda esperando o que vai acontecer, quais são os próximos passos dessa guerra, para ver onde é que a gente vai estacionar, que seja num ambiente um pouco mais moderado do que aquele que a gente ainda está hoje. Quando a gente fala de Brasil especificamente, mesmo que a gente esteja exposto para esse mercado e para essa volatilidade global, a gente foi muito bem, né? A gente viu o Ibovespa subindo 3,7% por conta de alguns motivos que eu queria elencar para vocês. Primeiro, o Brasil foi um dos países menos afetados pelas tarifas do governo norte-americano. Foi só 10%, quando a gente teve outras nações com 30%, 40% e a própria China com 150%. 2, quando a gente vê uma moeda forte como o dólar desvalorizar, a gente vê um fluxo de capital entrando para os países emergentes, exceto a China, claro, porque ela está numa briga específica ali com os Estados Unidos. Outro, a gente tem uma expectativa de curva futura dos juros caindo. Isso também traz mais vontade do investidor começar a se expor a risco versus o que ele tinha até então. E por fim, aquele que a gente acha que é o principal ou um dos principais gatilhos que a gente já tinha falado no último Patria Highlights e eu vou falar aqui de novo para vocês. O mercado está muito barato. Quando a gente olha a média dos últimos 15 anos, a gente está 27% abaixo, o que faz com que a gente queira se posicionar em bons ativos que vão ser aqueles que vão ser os primeiros a performar quando o grande gatilho chegar. Esse a gente acha que vai chegar daqui a um tempo, mas a gente tem que estar posicionado agora para garantir que os nossos fundos estejam performando super bem e a gente tenha a melhor oferta de produtos para os nossos clientes. E qual foi o impacto de todo esse panorama geral de mercado que eu passei para vocês nas nossas duas principais estratégias, que são o Patria Long Bias e o Patria Long Only? A gente performou muito bem. Ainda que o nosso apetite a risco de curto prazo tenha diminuído um pouco, porque a bolsa de fato performou muito bem, a gente tem os fundamentos de médio e longo prazo das empresas muito bons e ainda muito atrativos, o que faz com que a gente queira se posicionar ainda mais. Quando a gente olha para resultado, de fato, a gente vê um Patria Long Bias subindo quase 10% no mês e a gente vê o Patria Long Only 9%. Já no acumulado do ano, o Patria Long Bias está 23% para cima no ano, o que posiciona ele como o melhor fundo da indústria nos últimos 12 meses e quando você olha diferentes janelas, seja 12, 24, 36, no primeiro quartil de performance, o que a gente acha que é muito atrativo. Já o Patria Long Only, que é uma estratégia que a gente começou mais recente em janeiro, está para cima no ano 19% e entregou pouco mais de 8,5% só no mês de abril. Então eu te convido, se você tiver interesse em aumentar a sua exposição para a nossa classe de ativos e concorda que agora é o momento de investir com a gente no Patria Long Bias, no Itaú ou no BTG. A gente está aberto para captação recente e a gente adoraria contar com o seu apoio aqui no nosso dia a dia. E se você gostou desse conteúdo e tem interesse em saber mais do que a gente faz aqui no Patria, segue as nossas redes sociais e a gente se vê no próximo Patria Highlights.